Olá, povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura. E para quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já clica no sininho, porque a gente esquece mesmo, eu esqueço, eu sei que você esquece de clicar, porque depois você vai perder as aulas e vai me procurar e vai demorar a achar, então é melhor você clicar logo. Nós vamos entrar no livro agora de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu vou resumir aqui para vocês, tá? E abençoa a vida de algum amigo, envie esse vídeo para os seus amigos, envie esse vídeo para quem está começando na fé agora, envie esse vídeo para quem já está na fé há muito tempo para fazer uma reciclada. Se você está gostando das aulas, se você está gostando da forma que eu explico, manda para os seus amigos, marca eles aqui, edifica uma pessoa para você ser edificado, tá bom? Então vamos para Samuel, vamos começar a aula. Tinha na montanha de Efraim um homem chamado Eucana, e o Eucana tinha duas mulheres, tinha Ana e tinha Penina. A Penina tinha filhos, e a Ana, Deus tinha cortado a madre dela, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. E eles tinham um ritual de uma vez por ano, subiam ao monte, onde tinha o sacerdote Eli, para fazer os sacrifícios holocaustos anual. Então, Eucana subia com a sua esposa Ana e a Penina todos os anos. E ali, quando ele fazia os sacrifícios para Deus, levava os holocaustos, a Ana ficava ali chorando. Todo ano era a mesma coisa, ela ficava chorando. Só que Ana pedia para Deus, dia e noite na sua casa, um filho, uma criança, porque ela era muito maltratada por Penina. Penina tinha filhos, então a Penina debochava, a Penina implicava com ela, porque Penina sabia que Eucana amava mais Ana. Ele tratava Ana muito bem, porque ele amava Ana, ele era casado com as duas, mas ele amava mais Ana, e ele deixava isso claro. Tanto que nas divisões de todas as coisas dentro de casa, ele dava uma porção para Penina, uma porção para os filhos e a maior parte para Ana. Sempre foi assim. Então a Penina tinha filhos, mas tinha muita inveja de Ana. E Ana queria dar um filho para o seu marido, né? Mas ela queria dar um filho para o seu marido porque ela queria ser mãe. Ela não aguentava mais aquela humilhação de Penina. Então uma vez por ano, quando eles subiam lá, Ana ficava chorando, o tempo todo que estava ali chorando, implorando para Deus um filho, implorando. E nisso que eles iam todos os anos, uma vez que ela subiu e começou a orar, a falar muito com Deus no coração dela, na mente dela, só que a boca começava a balbuçar, não saía nada. E ele, olhando assim pra Ana, pensou, essa mulher tá bêbada, ela tá falando coisa com coisa. Só que só ela sabia o que ela estava passando por dentro dela. E ele chegou perto de Ana e falou assim, minha filha, se retira daqui, você e sua bebedice, você está embriagada de vinho. E ela falou assim, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou sofrida, eu estou com amargura na minha alma, porque eu não posso ser mãe, né? E eu venho aqui implorar para Deus para gerar um filho. E um dia, ela balbuçando, falou para Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, se abrir a minha madre, esse menino, se me der um varão, esse menino vai servir a Ti. Todos os dias da vida dele vai servir a Ti. E Deus gostou disso. Tem um propósito, porque a gente serve um Deus de propósito. Deus não une pessoas à toa, Ele une propósitos. Deus não dá nada para sua vida que não tenha um propósito para ajudar outras vidas por algum propósito dele, por algum chamado de alguém, um propósito dele. Enfim, Deus é um Deus de propósito. A gente serve um Deus de propósito. Ele não vai te dar porque você quer simplesmente, o porquê que você quer. Entendeu? Então, quando a Ana falou para ele, Senhor, ele vai servir a Ti todos os anos da vida dele. Então, quando ela falou isso para Eli, que não estava bêbada, estava chorando com amargura de alma, e ele falou assim, minha filha, vai que Deus vai te conceder o desejo do seu coração. E todas as vezes que Ana subia lá, ela não comia, não bebia o dia inteiro. E nesse dia ela desceu, o semblante dela mudou e ela comeu e bebeu e descansou no Senhor. Ela recebeu uma palavra do sacerdote Eli e descansou no Senhor. E naquele período ela engravidou, naquele ano ela engravidou, e no ano seguinte o seu marido subiu para fazer novamente os holocaustos e tudo, e Penina também subiu com ele, e ela falou para ele assim, olha, eu não vou subir dessa vez, eu vou esperar o meu menino desmamar, porque ele não vai subir e vai descer, ele vai subir para ficar. Então naquela época os meninos mamavam até os 5 anos de idade, e durante 5 anos, Penina com seus filhos e Eucana, seu marido, subia e descia, ela não subia e não descia. E Samuel vendo aquilo, né? Os irmãos subindo e descendo. E eu entendo que uma criança vendo os irmãos dele, parte de pai, subindo e descendo, indo lá, todo mundo voltando, passando o dia lá, ele também queria ir. Só que Ana falava para Samuel, não, quando você for, você vai ficar. Você não vai ficar subindo e descendo, você vai ficar servindo ao Senhor lá. Então, quando Samuel ficou maiorzinho um pouquinho, Ana subiu com ele, com Eucana, com todo mundo, e ficou lá. E Eli tomando conta de Samuel,
E Samuel aprendeu tudo ali, e Samuel falou assim, mas ele é muito novo para ficar aqui. E ela falou assim, não, ele já aprendeu o que ele precisa aprender e ele não vai morrer aqui. Ele vai fazer as necessidades dele sozinho, ele vai comer sozinho, porque lá não tinha ninguém que cuidasse dele. E Eli tinha 2 filhos que faziam alguns trabalhos para ele lá. Só que os 2 filhos não serviam ao Senhor. Os 2 filhos eram faziam as coisas do mundo, né? E eu vou falar um pouco mais deles lá na frente. Então Samuel ficou ali, servindo a Eli, servindo ao Senhor, aprendendo. E Ana desceu e foi embora. Nisso que quando Ana desceu, ela teve mais 5 filhos. Depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Deus abriu a madre dela. E mais o filho mais velho, que foi o Samuel, que foi o primeiro, que foi a herança do Senhor. É um presente, né? E ele ficou lá e as pessoas que moravam ali perto chegavam para Eli e falavam, Eli, os seus 2 filhos estão fazendo coisas erradas em frente à congregação. Eles faziam muita coisa errada, eles roubavam as coisas, os holocaustos, eles queimavam, eles não davam valor às coisas de Deus. E Deus estava ficando muito enfurecido com os filhos de Eli por conta disso. Então, o pai dele nada fazia, descobria as coisas de errado dos filhos e nada fazia. Eles levavam mulheres para ter relações sexuais em frente à congregação. Então, assim, muitas coisas ruins. O povo ia até ele falar, ele sabia que os filhos faziam tudo de errado e não fazia nada. E nisso, o pequeno Samuel ia crescendo e de ano em ano a sua mãe levava uma túnica nova para ele. É muito bonitinho que na Bíblia diz que a Ana fazia túnicas pequenininhas para ele. De ano em ano, quando ela ia com seu marido Eucana queimar os holocaustos, fazer as ofertas para o Senhor, ela levava uma túnica nova para ele. Ai, gente, o coração dela devia ficar apertado, mas Deus foi tão bom com ela que depois deu mais 5, né? Não que suprisse a necessidade do primeiro filho, mas que Deus é um Deus de aliança e de promessa, né? Então, ela ia subindo e ia levando as túnicas para ele, o tempo ia passando. E quando Samuel ficou mais jovem, Deus apareceu para Samuel dizendo que Deus com a sua mão pesada feriria os filhos de Eli e aconteceu que nessa noite que Deus apareceu para Samuel, é bom frisar uma coisa muito importante, que Deus chamou Samuel e Samuel não conhecia a voz de Deus ainda, não sabia como ele apareceria. Então Deus falou, Samuel, e ele acordou e foi até Eli, que estava deitado dormindo, e falou assim, Senhor, você está me chamando? Eis-me aqui. E Eli falou, não, filho, não foi eu que te chamei, volte a deitar. Samuel foi deitar. Pela segunda vez ele ouve uma voz, Samuel, igual a voz de Eli. E voltou em Eli, Senhor, você está me chamando? Eis-me aqui. E Eli falou, meu filho, não sou eu que estou te chamando, volte a deitar. Samuel deitou. Pela terceira vez, Samuel escutou, Samuel, e ele foi até Eli, e Eli falou para ele, meu filho, não sou eu que estou te chamando, com certeza é Deus que está te chamando. Quando Deus te chamar, você responde para ele, Senhor, estou te ouvindo, eis-me aqui. E ele vai falar com você, porque não sou eu, é Deus que está te chamando. E assim fez. Pela quarta vez Samuel foi deitar e Deus falou, Samuel, Samuel, e ele, Senhor, estou te ouvindo, eis-me aqui. Foi quando Deus começou a falar as coisas que ia fazer para Samuel. Então, gente, Deus, ele fala com a gente através de tudo que ele quer. Tudo, tudo, tudo. Ele fala com a gente, ele fala através da gente, ele fala no nosso pensamento. Ele usa a voz de pessoas que a gente conhece para falar com nós mesmos, porque muitas vezes voz conhecida a gente presta mais atenção, né? Então, Deus é um Deus criativo, ele fala com a gente da forma que a gente vai entender. A gente nunca passa desapercebido quando Deus quer falar com a gente. Então, naquela noite que Deus apareceu para Samuel, ele falou tudo o que fazia na casa de Eli, né? Porque ele estava muito triste com tudo que estava acontecendo com os filhos de Eli, desonrando a casa do Senhor, o templo, né? E o pai que não fazia nada em relação a isso, e ele sabia. E no dia seguinte, ele falou, Samuel, aquela voz que te chamou era o Senhor, o que ele te falou? Pode me falar sem medo, tudo que ele te falou. E Samuel ficou muito receoso em falar, né? Porque não era nada legal o que Deus tinha falado para ele em relação a Eli. E ele contou tudo. Ele falou, olha, ele vai pesar a mão nos seus filhos e tudo, contou tudo. E no final ele falou assim para ele, bom, que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Ele faça o que ele achar bom de agrado. Ou seja, Samuel, ele sabia que não tinha o que fazer em relação a isso, ele não tinha força para ensinar e doutrinar os filhos, então ele aceitou a mão pesada do Senhor sobre aquela casa. Então aqui no capítulo 3, o 21, é muito importante frisar, eu vou até ler com vocês aqui, que diz assim, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, em Siló, Deus se manifestava para ele pela palavra do Senhor, pelo que ele lia e ouvia Deus falar. Então, assim, Deus fala muito com a gente através da palavra dele, através da Bíblia, através do que a gente lê e que a gente medita e que ouve a voz do Senhor.
Por isso que eu falo pra vocês, gente, não saem lendo a Bíblia desfreadamente. Lê cada versículo e medita, porque Deus fala com a gente através da palavra do Senhor. Então, naquele período, Israel e os filisteus entram em guerra, entram em luta. Filisteus vencem os israelitas. Israel morre mais ou menos uns 4.000 homens. E naquele período, o povo de Israel pegou a arca da aliança e começaram a cantar em júbilos bem alto, estrondando, falando, todo mundo junto, cantando junto com a arca da aliança. E os filisteus, ouvindo isso, pensaram, meu Deus, eles estão com Deus de Israel, com certeza nós morreremos. Eles ficaram apavorados só porque eles ouviram os júbilos do povo de Israel e sabendo da arca da aliança que estava no meio deles, eles se atormentaram. Mas aí um homem do filisteus falou assim, para com isso, não fica com medo não, nós somos homens fortes, né? Porque sempre tem um que fala, né? Independente do povo, é aquele corajoso que ganha a guerra pela coragem que ele teve. E o povo, os filisteus ganharam de novo a guerra com o povo de Israel realmente, e porque Deus permitiu que fosse ganho por um propósito do Senhor. Então o estrago em Israel foi tão grande que 30.000 homens caíram de pé, morreram. 30.000 homens de Israel, não teve jeito, mas foi com a permissão de Deus. Os filisteus tomaram a arca da aliança, mataram os 2 filhos de Eli. Lembra da promessa que Deus tinha feito que ia tirar a vida dos filhos de Eli por conta do pecado? Então, os 2 estavam segurando a arca da aliança. Eles pegaram a arca da aliança e levaram. Então, os filisteus roubaram a arca da aliança e mataram os 2 filhos de Eli. E Eli era da idade de 98 anos. Que aí ele ficou muito triste quando descobriu que tinham roubado a arca da aliança e tinham matado seus filhos. Ele se entristeceu muito, porém sabia que fazia parte dos planos do Senhor. Então, a arca foi roubada, os filisteus correram, a arca foi roubada, o povo de Israel correu, fugiu, e aí acaba aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aonde foi para a Arca da Aliança, o que aconteceu com os filisteus, o que fez o povo de Israel, a gente vai dar continuidade. Mas hoje nós falamos de Samuel, do capítulo 1 ao 4, sobre o nascimento, como veio Samuel, como Samuel nasceu, o que Samuel estava fazendo lá, o que Samuel ia fazer em Siló, até onde roubaram a Arca da Aliança e os filhos de Eli morreram. E aí na próxima aula eu dou continuidade do 5 ao 9. Fiquem por aqui, se vocês estão gostando da aula, já clica no sininho para poder a próxima aula subir para você e você já ficar por dentro da continuação da história de Samuel. E não esquece de enviar para os seus amigos, edifica a vida de alguém, seja edificado e me edifica com a sua presença aqui também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua semana, que seus sonhos sejam realizados junto com o coração do Senhor, que esteja alinhado o coração seu e da sua família com a vontade do Senhor, para que tudo dê certo. Bom, em nome de Jesus, vocês tenham uma vida abundante, uma vida com bastante presença de Deus e que nunca falte a presença dele na sua vida, porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. E a gente tira dessa história, do capítulo 1 ao 4, a perseverança de Ana e o propósito. Ela perseverou, ela acreditou que aconteceria, mas quando ela falou a palavra-chave para Deus, porque Deus precisava levantar uma pessoa naquele tempo para poder ser profeta, porque logo viria Davi. Então, Samuel foi levantado, a promessa do Senhor. Então, creia que as coisas que você pede para Deus, se não estão acontecendo, é porque ou não está no tempo ou você está pedindo errado. Tem que ter propósito com o que Deus quer. Por isso a importância de conhecer a palavra do Senhor, para você sempre estar alinhado com a palavra do Senhor e quando for pedir algo para Deus, esteja alinhado com a palavra dele, com as promessas dele. Porque ele não é um Deus de dar por dar, tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Para que você quer isso? Ah, é para isso? Ah, então vamos lá, então eu vou te dar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Um beijo grande, até a próxima aula.